Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso workshop em Ressuscitando Casamentos, principalmente se você é uma viúva de marido vivo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos e especializado em ajudar mulheres a pararem de se sentirem sozinhas no casamento, entendendo a cabeça do marido. E nesse evento de hoje eu vou te mostrar o mapa para alcançar esse objetivo. Ter esse mapa nas mãos significa saber como resgatar a parceria real. Imagina por um momento como será a sua rotina no futuro, se você não precisar mais carregar o peso dessa relação sozinha nas suas costas. Imagina você poder falar o que você sente sem você ser chamada de exagerada, ter um diálogo leve com teu marido, com risadas, carinhos espontâneos, sem que cada frase vire uma briga de 3 dias. Esse é o destino final para quem segue o caminho que eu vou te mostrar hoje nesse nosso evento, então é muito importante que você fique comigo até o fim, para você entender exatamente o mapa para alcançar esse objetivo. Mas eu preciso ser muito, muito honesto com você nesse momento. Nada disso acontece por mágica. Não existe mágica aqui. Não existe um pó misterioso para salvar o teu casamento. O que existe é método. E é por isso que eu falo do mapa para vocês. Porque o mapa te dá direção, te tira do improviso, te mostra o próximo passo. Então, se você está exausta, não é porque você parou de tentar, é porque você está tentando sem um mapa. E isso cansa mesmo. E o melhor, eu vou te mostrar como aplicar esse mapa, mesmo que o teu marido esteja frio ou indiferente agora, nesse momento. Mesmo que ele diga que o problema de tudo é você, que é você que complica tudo. E principalmente, eu vou te mostrar que é possível mudar o jogo, mesmo que você tenha que começar essa caminhada sozinha, sem o apoio dele nesse primeiro momento. Agora eu sei que eu te prometi aqui parar de se sentir sozinha, entender a cabeça do teu marido, retomar o controle da sua vida emocional, e tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade. E sendo muito sincero, eu mesmo talvez não acreditaria se eu estivesse aí no teu lugar agora. Eu acharia que de repente era só, mais uma promessa vazia de internet, mas eu sou um homem de fatos, e contra fatos não há argumentos. E eu também não ia acreditar se eu não tivesse visto, com os meus próprios olhos, a transformação de vidas de mulheres que estavam exatamente onde você está hoje. Mulheres que achavam que o silêncio do marido era o ponto final do casamento, mas que descobriram que era apenas o momento de mudar de lugar. Então eu vou convidar você também a ver com seus próprios olhos, para que você possa também ter a mesma percepção que eu tenho hoje. Assim, a busca pela terapia foi justamente pelos conflitos, né, muito conflito em casa, muita discussão, qualquer, desentendimento virava um problema, né, qualquer discordância, desde lavar a roupa, organizar a casa, coisinhas pequenas do dia a dia já incomodavam e viravam um problema. Como é que você se sentia naquele momento ali? Ah, abandonada, né, era uma sensação de abandono. "Ah, por que que a gente casou então, se é para cada um fazer suas coisas, né?" Eu queria a atenção dele, né. Eu Sim. buscava um lugar que eu não estava sendo vista. Tem um momento específico, assim, enfim, dos últimos meses que você percebeu assim: "Nossa, a terapia tá fazendo diferença"? Não, desde o primeiro dia, Thiago, que nós fizemos, né, a primeira sessão que ela demorou muito, e era uma sessão que eu estava viajando e brigando extremamente por mensagem, né, e longe, os 2 longe um do outro, brigando por mensagem escrita, não era nem mensagem falada. E aí fui conversando com você, e você me deu uma orientação: "Ó, escreve isso, vamos parar a briga aqui". Daquele momento que eu escrevi, você me orientou, e a briga parou, eu falei: "Opa, tem uma nem que seja um fiapinho de luz lá no final desse túnel, acho que vai dar certo". Foi diferente de outras terapias que eu já fiz, e assim. Então esse reconhecer o marido dentro de casa, esse amor interno, é assim, é uma luz, né, que dá na gente. Eh, Como eu falei, o diálogo entre a gente mudou. O tom de voz, a forma com que a gente colocava os assuntos, o respeito do tempo de falar de cada um. Né, hoje a fala dele é menos agressiva, muito menos agressiva, né, é mais carinhoso,
A gente não fica mais pisando em ovos um com o outro, ri mais junto, brinca mais junto. Muito feliz, como no início do relacionamento, muito feliz. Tô bem satisfeita com meu casamento, bem feliz com meu marido. Eh, Eu fico muito, muito feliz em testemunhar praticamente todos os dias resultados assim. Ouvi de uma paciente que aquela briga por mensagem, que já se repetia há pelo menos 10 anos, parou de uma hora para outra com o ajuste de comunicação que eu orientei, e que isso é o que fez ela ter uma esperança que algo poderia renascer no casamento dela. Ou como a outra paciente que você acabou de ver, que hoje diz que está feliz, satisfeita, porque o marido voltou a ter saudades dela, voltou a notá-la. Mas deixa eu te contar como é que eu cheguei nessa precisão. Porque muita gente não sabe, mas a minha primeira formação é de engenharia. Eu sou engenheiro de telecomunicações também. Eu trago isso aqui porque foi uma mente treinada em lógica, em sistema, que me permitiu anos depois olhar para relacionamentos de um jeito diferente. Essa minha jornada começou quando eu percebi que o meu próprio casamento estava entrando numa zona de silêncio. E como engenheiro, a minha primeira reação imediata foi o seguinte: nossa, eu preciso consertar isso. Sabe, cabeça de engenheiro que quer consertar tudo? A questão é que eu achava que o meu casamento era um problema de lógica, algo que se resolveria apenas com raciocínio, com boa vontade. Eu acreditava plenamente que a lógica resolvia tudo no mundo. Mas eu logo percebi que o problema de relacionamento tem uma arquitetura própria. E o grande erro é que ninguém ensina a gente a se relacionar. A gente passa anos estudando para ter uma profissão, aprende sobre sistemas complexos, mas na hora de sentar na mesa com quem a gente escolheu, a gente vai na raça, no improviso, sem nenhum conhecimento. Percebendo então que a engenharia, ela por si só, ela não bastava, eu comecei a adentrar no mundo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, porque eu precisava de uma resposta. Eu fui para imersões, eu mergulhei a fundo, eu me encantei com tudo, né, que aquilo me trazia, com o poder da mente humana, que eu comecei a fazer as minhas próprias formações, para que eu pudesse também virar um terapeuta. Então eu estava estudando para salvar, ajudar as pessoas, mas também ajudar o meu próprio casamento, a minha própria casa. Mas mesmo assim, na raça, eu estava perdendo de goleada para a vida, porque eu sentia aquele afastamento, eu sentia que aquela distância crescendo, né, cada dia mais, mas eu simplesmente não tinha recursos emocionais para lidar com aquilo. Eu via o sofrimento da minha mulher, eu via ela tentando se expressar, tentando falar o que sentia, e quanto mais ela falava, mais eu travava. Então eu entrava num curto-circuito que nem eu entendia, né, eu queria ficar perto, eu queria resolver, mas eu não conseguia. Eu sentia pressionado, sem saber o que fazer. E o que que eu acabava fazendo nisso tudo? Eu me afastava ainda mais. Eu ficava cada vez mais distante, mesmo sem querer ficar. Eu acabava me escondendo no trabalho, me escondia no silêncio, atrás de qualquer coisa que me protegesse daquela sensação terrível que eu estava sentindo, uma sensação de ser insuficiente para fazer ela feliz. Então era uma dor silenciosa de ver a pessoa que eu havia escolhido se tornar uma estranha dentro da minha própria casa e eu não sabia onde apertar o botão para parar com aquilo. E o botão não apareceu a tempo. Mesmo com todo o meu esforço, mesmo com tudo que eu estava tentando aprender, e esforço do lado dela também, o nosso sistema acabou colapsando e a gente acabou se divorciando. E eu vou te falar, ninguém casa para se separar. Eu tenho certeza que você pensa a mesma coisa. Você não casou para se separar. E foi o momento mais doloroso da minha vida, com certeza. Porque parecia que eu tinha falhado em tudo, como homem, como profissional. Então os meses seguintes foram marcados por um sofrimento profundo, mas principalmente por uma inquietação que não me deixava dormir. Eu olhava para trás e eu me perguntava assim: como? Como é que dois adultos que se amavam chegaram nesse ponto? Eu ainda não tinha decifrado a fórmula do amor. E aquilo virou uma obsessão para mim naquele momento. Eu não aceitei que a história de outras pessoas terminassem como a minha. Então foi aí que eu direcionei toda a minha energia para uma busca frenética, né. Então eu não queria mais apenas teoria, autoconhecimento generalista. Eu queria entender a lógica específica do porquê que casais se perdem.
Então eu mergulhei de cabeça, eu fui fazer pós-graduação, eu fui fazer extensões, eu estudei a fundo a mente masculina, a mente feminina. Eu precisava entender como reconstruir pontes que a negligência tinha destruído. Então eu comecei a atender exclusivamente mulheres e casais. E conforme eu ia aplicando essa estrutura, esse mapa que eu estava já desenhando com sangue e suor, os resultados eram inegáveis. E foi aí que a vida, enfim, me deu uma nova chance. Eu conheci a minha atual mulher. E nossa relação começou de um jeito totalmente diferente. Eu comecei a aplicar tudo que eu tinha acumulado de experiência e finalmente eu tive a oportunidade de conseguir algo novo. E para não ficar só na teoria, deixa eu te dar, por exemplo, enfim, um exemplo aqui para você entender do que eu estou falando, de como isso mudou a minha vida, né? Eu entendi que cada pessoa tem um jeito muito particular de se sentir cuidada, de se sentir amada. E por uma ironia do destino, a minha ex-mulher e a minha atual mulher, elas se sentem amadas exatamente da mesma forma. Vendo o parceiro presente nas coisas práticas do dia a dia. Mas olha só a diferença. O Tiago, lá do passado, ele ignorava isso completamente. Por quê? Porque eu fui criado numa família que eu amo muito, mas onde existia um hábito antigo de que o homem não se envolvia em nada de serviços de casa. Eu achava que o meu papel era um e o papel dela era outro. Agora imagina só, como é que aquele Tiago do passado, condicionado a não mover um dedo dentro de casa e pior, sem ter a menor noção de que era justamente esse apoio que a minha ex-mulher mais valorizava, como é que eu ia conseguir fazer o casamento dar certo? Não tinha como. Mas hoje com o mapa em mãos, eu sei onde o jogo é decidido, né, então hoje eu me coloco nessa zona de esforço o tempo todo, hoje eu luto contra a forma como eu fui criado, porque eu sei o impacto que isso traz no casamento. O mapa me ensinou que não adianta você dar o que você acha importante, você tem que dar o que realmente faz sentido para quem está do teu lado. Hoje, com mais de 10.000 horas de atendimento, eu não te entrego apenas o que eu li em livros, por exemplo. Eu te entrego a precisão da engenharia unido à cicatriz de quem sabe exatamente onde o caminho quebra. Eu criei o método Juntos na mesma direção para que você não precise passar pelo que eu passei. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Depois de ouvir a minha história, talvez você esteja aí agora com uma pulga atrás da tua orelha pensando assim, Tiago, será que é isso que está acontecendo na minha casa? Será que meu marido também está travado nesse curto-circuito e eu tô achando que de repente ele simplesmente parou de me amar? A resposta curta é provavelmente sim, mas ele não vai sair disso sozinho se você continuar tentando abrir essa porta com a chave errada. E eu vejo mulheres maravilhosas, inteligentes, maduras e que amam seus maridos cometendo 3 erros fatais achando que estão acertando. Essa que é a questão. Os erros são cometidos não propositalmente, sabendo que está errando, não. Eles são cometidos achando que está acertando. E o primeiro deles acontece exatamente no momento em que a chave dele vira na fechadura da porta. Seu marido chega no trabalho, você está exausta. Talvez você tenha passado o dia com as crianças, resolvendo 1000 coisas da casa. Ou você também trabalhou fora, passou o caminho de volta, de repente planejando a logística de amanhã. Você acumulou coisas o dia inteiro para falar com ele. E você quer ser ouvida, quer atenção, quer que ele perceba o teu esforço. Mas ele entra, mal te olha, senta no sofá e ele vai direto pro celular. E aí o que que você faz? Você começa a explicar. Você traz a reclamação do dia, você aponta que ele não fez, você cobra a falta de interesse dele. Você acredita no fundo do teu coração que se ele entender o quanto você está sofrendo, que ele vai finalmente se mover e que vai te dar algum carinho. O erro aqui é transformar a sua casa num campo de batalha ou num terreno minado, como vocês podem ver nessa imagem a seguir. O marido ele entra em casa e ele vê que tem um campo minado na casa dele. E na lógica do engenheiro, lembra que eu falei da minha primeira formação? Na engenharia, um sistema só funciona se o ambiente for estável. O que você precisa entender é que para o homem, a rua é o lugar do esforço, da luta, da defesa. Ele passa o dia com um escudo levantado. A casa precisa ser para ele um lugar de descanso, do desarmamento. Quando ele percebe que ao entrar em casa, que ele vai ser julgado, que ele vai ser condenado por não ser o marido perfeito, o sistema de defesa liga automático.
E sabe por que ele conversa com os amigos, por exemplo, com a família dele, lá fora ele é sociável, ele se solta no trabalho? Porque lá ele é aceito. Lá não tem essa cobrança, lá o ambiente é seguro. Aí ele chega em casa, ele sente que o ambiente é hostil. Aí ele se fecha, não porque ele não te ama, mas porque ele não tem forças para enfrentar mais uma batalha. Ele prefere o silêncio do que o risco de falar qualquer coisa e explodir uma mina terrestre. É o que ele faz? Ele foge pro celular, porque o celular é o único lugar onde ninguém exige nada dele. Mas é aqui que muitas mulheres tropeçam e caem no segundo erro, fatal: dar o melhor de si da forma errada. Sabe aquele dia que talvez você se desdobrou em casa? Você trabalhou, cuidou das crianças e ainda arrumou a casa inteira, trocou lençol, fez a comida favorita, organizou até o guarda-roupa dele. Você fez tudo isso pensando: quando ele chegar e ver tudo impecável, ele vai ver o quanto eu amo e vai finalmente ser carinhoso comigo. Você gasta sua última gota de energia física e mental nessas tarefas. Daí ele chega, ele passa pelo chão limpo, como se não fosse nada, come a comida, não diz nem um muito obrigado. Ele mal nota o lençol novo que você trocou. Ele simplesmente senta e fica mudo. Naquela hora, sobe um cansaço, né, em você, misturado com uma revolta, e você pensa o seguinte: eu sou uma empregada nessa casa, né? Desse cara, só pode. Eu me matei o dia inteiro por ele e ele nem me olha. Esse é o segundo erro que você comete achando que está acertando: tentar carregar um Android com um cabo de iPhone. Hoje até dá, né? No passado é que não dava. Na engenharia, se a entrada é USB e você força um cabo diferente, a bateria não carrega. E no casamento, isso acontece quando você entrega amor na sua linguagem. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, atos de serviço, esperando que ele receba na forma dele. Você se esgotou limpando a casa, mas talvez o tanque dele só se encha com elogios, por exemplo. Talvez se a casa estivesse de pernas pro ar, mas se você tivesse energia para olhar nos olhos dele quando ele chegou, dizer o quanto você admira o esforço dele, o tanque dele estaria transbordando agora. O problema é que você investiu tudo que você tinha na moeda errada. O seu esforço não virou resultado, virou o quê? Ressentimento. Agora, presta atenção, porque mesmo que você desarme o terreno minado, mesmo que você aprenda a linguagem certa dele, se você não souber o que eu vou te contar agora, você corre o risco de criar um monstro de acomodação dentro da sua própria casa. E esse terceiro erro é o mais silencioso de todos, porque ele acontece quando você, cansada de sofrer, você decide desistir de tentar. Domingo, por exemplo, costuma ser o dia mais perigoso do casamento, porque é o dia em que o barulho do mundo lá fora para e o silêncio da tua casa grita. No domingo não tem a desculpa do trabalho, da correria. E era para ser um dia do nós, né? Mas virou o quê? O dia das vidas paralelas. Você olha para o teu marido no sofá, percebe que ele é um anjo na rua, o gente fina no churrasco com os amigos, comunicativo com todo mundo. Mas com você, ele é apenas uma estátua. Nenhuma curiosidade, nenhum interesse real. E sabe o que você faz hoje? Você não briga mais. Você não cobra mais. Você simplesmente se afasta. Você se cala para não frustrar. Você para de puxar assunto, você, enfim, para não ouvir ele respondendo com um aham para você de volta. E aí você entra num modo de sobrevivência emocional. Já que ele não faz, eu também não faço. Eu também vou me calar, eu também vou ficar na minha, vou viver a minha própria vida e deixar ele na dele. É a famosa solidão acompanhada. E o grande erro aqui é que você acredita que o seu silêncio vai dar um gelo nele, que vai te proteger da dor. Mas na cabeça do teu marido acomodado, o teu silêncio significa paz. Quando você para de reclamar e se afasta, ele não pensa: nossa, parece que a nossa conexão está se perdendo. Ela está diferente. Não, ele não vai pensar assim. Sabe o que ele vai pensar? Ufa, que bom. Ela parou de encher meu saco. Finalmente as coisas se acalmaram. Enquanto você morre um pouquinho por dentro a cada domingo, ele descansa na ilusão de que está tudo bem. Então você virou o amortecedor que absorve todo o impacto da distância para não gerar conflito. Então você está sustentando uma paz de cemitério. É assim que eu chamo, paz de cemitério. Por fora,
parece que tá tudo tranquilo, mas por dentro a relação já morreu. Vocês viraram 2 estranhos que dividem a mesma conta de luz, o mesmo teto, mas não dividem mais a vida. E eu entendo que se você estiver se sentindo agora, de repente, perdida, nessa encruzilhada agora, é muito comum, é difícil encarar que o nosso esforço muitas vezes é o que está empurrando o parceiro para longe. Mas calma que você não tá sozinha nessa jornada. Talvez você esteja até se perguntando agora: "Thiago, como é então que eu mudo essa rota toda?" E a resposta é: parando de desengordurar panela com condicionador de cabelo. Eu vou te mostrar agora como aplicar o método juntos na mesma direção, para você substituir cada um desses 3 buracos por pontes de conexão. Então vamos direto para a prática, o terceiro jeito certo, enfim, para mostrar para vocês os 3 jeitos certos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro. E o terceiro jeito certo é o que mais vai te surpreender, porque ele é o oposto do que 90% das mulheres fazem. Então vamos lá, para a gente começar a falar então dos jeitos certos aqui, né, com vocês. O jeito certo de resolver o primeiro erro não é você aceitar o desleixo dele. Lembra dele chegar em casa caladão na dele, e você já ir pra cima dele, reclamar e tudo mais, pressioná-lo e armar aquele campo minado dentro de casa? E eu não tô falando que você deve aceitar o desleixo dele, ou ficar muda sofrendo no seu canto. O jeito certo é você mudar o seu código de acesso a ele. É desarmar o terreno para que ele sinta que tá seguro, para ele voltar para casa emocionalmente desarmado. E eu sei exatamente o que você tá passando pela tua cabeça agora. Você deve estar me ouvindo e se sentindo uma revolta aí dentro. Tô certo ou tô errado? Você deve estar pensando assim: "Thiago, então você está dizendo que eu tenho que aguentar tudo calada, e ainda tratar ele bem, é isso? Quer dizer que o bonitão erra, ele se fecha e eu é que tenho que ser a serva da paz, enquanto ele não faz nada? Se eu parar de cobrar, Thiago, aí é que ele não vai fazer nada mesmo. Aí é que ele vai, enfim, montar em cima de mim." Eu sei que parece injusto, mas entenda a lógica: se o ambiente é de guerra, o sistema dele trava na autoproteção. Você precisa primeiro desarmar o ambiente para depois você conseguir sentar e resolver os problemas reais. A questão não é ser submissa, é ser estratégica. No meu método, eu vou te ensinar como usar esse código de acesso, como falar da sua dor sem armar uma bomba dentro da sua sala. Você desarma o terreno para convocar o homem a sair da trincheira. Eu quero que você veja como essa minha paciente, que eu vou mostrar para vocês agora, lidou com essa mesma trava. Ela percebeu que antes de tentar consertar qualquer coisa com conversa, que ela precisava quebrar as barreiras que a guerra tinha construído entre eles. Então ela saiu da zona de conflitos e olha só o resultado que ela comentou. Então, primeiro é saber a forma dele de receber amor. Esse foi o primeiro ponto, porque a partir do momento que eu comecei a encher o tanquinho dele, então eu tive que dar para começar a receber, né? Eu tive que encher o tanquinho dele para as coisas se normalizarem, eu entrar só na zona de normalidade. A partir daí, me conhecendo, conhecendo os valores, né, conhecendo a comunicação não violenta, aí sim eu comecei a melhorar o relacionamento. Porque num primeiro momento, você precisa entender e você precisa dar para o outro pelo menos um pouco de amor, para quebrar as barreiras. Então eu precisava quebrar as barreiras. Se eu fosse, para comunicação não violenta, só para entender meus valores, mas eu não tivesse acessado a parte amorosa dele, eu também eu não acredito que eu conseguiria ter o resultado que eu estou tendo hoje. Então entregar para conseguir receber e para conseguir colher. Você ouviu o que ela disse? Quebrar as barreiras. A paciente entendeu que se ela não mudasse a frequência da comunicação primeiro, nenhuma conversa ia funcionar. Ela parou de bater na porta fechada e ela aprendeu a usar o código de acesso certo. E agora que o ambiente já está desarmado, a gente precisa falar sobre o que acontece quando você tenta dar esse amor que a paciente mencionou, mas acaba caindo no segundo erro fatal. Lembra do erro fatal, né? Do segundo erro fatal. Você se desdobrou para arrumar a tua casa, ele chegou e nem percebeu. Como a paciente descobriu no vídeo que acabamos de ver,
Você precisa encher o tanque do marido para quebrar as barreiras. Então o jeito certo de se fazer nesse caso aqui, não é parar de ser dedicada, por exemplo: "Ah, beleza, agora então não vou fazer mais nada". É parar de desperdiçar a sua energia. Dentro do meu método, eu não vou te dar apenas uma teoria sobre isso, eu vou te entregar um teste das linguagens, um formulário de investigação, um material prático preto no branco, para você aplicar, preencher e descobrir exatamente onde você deve colocar a sua energia, para que você tenha resultado, e onde você está jogando esforço no lixo. Então, em vez de você fazer 10 coisas que ele nem vai notar, você vai começar a fazer uma, 2 coisas que realmente vão tocar no coração dele. Você vai economizar a sua bateria, você vai parar de se sentir uma escrava invisível, e você vai começar a ver reciprocidade acontecendo. Porque quando o homem recebe o amor na linguagem que ele entende, o sistema dele acorda. Ele sente uma vontade de retribuir, porque finalmente o tanque dele está cheio. E por fim, para o terceiro erro que nós falamos, de você se calar, se isolar, ficar na sua, desistir praticamente do relacionamento, o jeito certo não é continuar se encolhendo e nem explodir por vingança. É o seu reposicionamento estratégico. Dentro do meu método, eu vou te entregar o passo a passo para você organizar conversas difíceis, o roteiro para estabelecer novos combinados na sua relação. Você vai aprender a sair desse modo anestesiado que você está e você vai descobrir como acessar o seu marido sem precisar cobrar e, principalmente, sem precisar se anular. Eu vou te ensinar como agir para criar o vácuo necessário, sabe aquele espaço onde ele não tem outra opção a não ser convocado a se mover? Então você vai parar de empurrar a relação sozinha e você vai passar a liderar um movimento onde ele finalmente sente que precisa caminhar junto com você. Então eu te mostrei esses 3 erros, porque eu preciso que você olhe para sua vida hoje com a máxima honestidade. O casamento, eu costumo dizer que o casamento é exatamente como um jogo de Tetris. Você se lembra do jogo do Tetris? Eu tenho um vídeo aqui, deixa eu colocar para você lembrar do que eu tô falando, qual é o jogo Tetris, esse joguinho que tá aí na tela para vocês. No Tetris, o que acontece? As peças vão caindo e no casamento os dias vão passando. Os conflitos não resolvidos, os domingos de silêncio, as cobranças mal feitas, tudo isso são peças que vão se acumulando. Se você não tem habilidade de encaixar essas peças, elas começam a se empilhar. E o perigo do Tetris é que se você não cuidar com urgência, a pilha bate lá no topo. E você sabe, né? Você leu, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, naqueles celulares lá do passado, que vinha esse joguinho aí, que você já jogou, no Tetris, quando encosta lá em cima no topo, é game over, é fim de jogo. O sistema trava, não tem mais volta. E eu falo isso com o coração aberto porque eu vivi esse game over. Eu contei pra vocês a minha história. No meu primeiro casamento, mesmo sendo terapeuta, a nossa pilha bateu no topo. E eu levei anos pra entender que não foi uma grande briga, por exemplo, que destruiu tudo. Não foi um fato específico. Foi a negligência dia após dia. Foi não saber o que fazer. Foi cometer pequenos erros todos os dias, que foi empilhando, empilhando, empilhando as peças até que bateu lá em cima. Foram essas peças mal encaixadas por anos. E eu estou aqui para que o seu jogo não chegue nesse ponto. Não vamos deixar que o seu Tetris bata no topo. Vamos olhar para isso urgentemente agora. E eu sei que enquanto você, enfim, está me ouvindo, enquanto eu falo isso, você pode estar pensando o seguinte: mas Thiago, por que você ensina só as mulheres? Por que eu que tenho que aprender isso e ele não? Não parece meio injusto isso? Por que você não faz um curso para homens também? Deixa eu te falar uma verdade de quem já está no consultório há muitos anos, atendendo casais e atendendo mulheres. Eu ensino mulheres porque são vocês que têm a sensibilidade de perceber a pilha do Tetris subindo muito antes deles. O homem geralmente só vai perceber que o jogo está acabando quando a tela já travou e o sistema já deu um erro fatal. Quando você já está cansado e fala para ele assim, quero me separar, ele vai virar para você e você vai, por quê? Como assim? Eu não estou dizendo que você é culpada aqui, entenda isso. Eu só estou dizendo que você é a única que tem a visão estratégica para mudar o projeto da casa e evitar o fim do jogo. Você é que detém o poder de mudar o sistema. Se você ainda desejar
que o seu Tetris, se ele não tiver batido no topo ainda, né, desejar essa mudança, assuma o controle, a responsabilidade para você, porque afinal quem é que está sofrendo com tudo isso, dia após dia? Quem é que está esgotada com tudo isso? Mas tem uma coisa muito importante aqui, que eu preciso que você ouça com muita atenção. Eu não tô pedindo para você também se sacrificar indefinitivamente pelo teu casamento, se entregar por anos agora para ver se você salva o teu casamento. Eu não tô te pedindo uma vida inteira de tentativas cegas. Por quê? O meu acordo com você é de 12 semanas. São 12 semanas seguindo o mapa. O mapa ele é composto, é uma jornada de 12 semanas. Seguindo o mapa correto. O meu direcionamento. Sabe o que acontece no final desse prazo? Você vai ter uma resposta muito clara que hoje você não tem. Porque existem apenas 2 caminhos no final dessas 12 semanas. O primeiro é o movimento do teu marido. Ele vai perceber a mudança no sistema, ele vai se movimentar e o seu relacionamento vai melhorar drasticamente, como você viu nos depoimentos das minhas pacientes. E o segundo caminho é a sua paz. Ou você vai finalmente parar de se sentir culpada, provavelmente, porque você vai olhar para o espelho e saber que você fez do jeito certo, que você usou as ferramentas corretas, que você fez tudo o que deveria ter feito por 12 semanas e que mesmo assim ele não respondeu. Nesse momento, eu te entrego um alívio gigantesco. Eu tiro um peso de 5 toneladas das suas costas, para que você possa tomar talvez uma decisão na tua vida com segurança, sem o e se, martelando na tua cabeça. Você vai parar de ficar presa nesse lugar de dúvida. Ou o casamento floresce, ou você recupera a sua liberdade de consciência. E de qualquer forma, você vence no final das 12 semanas. Ou o casamento melhora, você tira um peso gigantesco das suas costas. E agora que você já sabe o passo a passo que você deve dar para parar de se sentir sozinho no casamento e entender a cabeça do teu marido, só que tem muitas mulheres que querem o meu acompanhamento nessa jornada. E é por isso que eu quero pedir licença para você para mostrar o programa juntos na mesma direção, para você entender. É importante que vocês conheçam esse método e entender que ele não foi criado apenas da minha história pessoal. Ele foi construído no campo de batalha real. Vocês lembram que entre 2020 e 2021 o mundo parou por causa da pandemia? E o que aconteceu dentro das casas? O isolamento forçou os casais a olharem para suas dificuldades 24 horas por dia. O que antes era empurrado com a barriga ou mascarado pela rotina do trabalho, virou uma crise insuportável. E foi nesse momento que eu vivi um verdadeiro boom de atendimentos no meu consultório. Muitos casais vieram. E eu comecei a atender dezenas de mulheres que traziam exatamente o mesmo grito de socorro. E como engenheiro, que nunca deixei de ser, né, muito analítico, eu comecei a notar algo muito impressionante. Hum, os padrões de sofrimentos pareciam até matemáticos. Não importava se a mulher era de São Paulo, se ela era do interior, se ela tinha 30 ou 50 anos, se ela era empresária ou se ela era dona de casa. As dores seguiam a mesma lógica. E eu comecei a identificar que os casais, eles não se perdiam por falta de amor, mas sim porque eles caíam em bugs de comunicação, de posicionamento que se repetiam em quase todas as casas. Eu via mulheres exaustas, tentando de tudo, mas usando a ferramenta errada para o problema certo. E foi ali, analisando esses dados reais, vendo os resultados aparecendo no consultório, que eu construí o mapa. Eu identifiquei o que funcionava e o que era perda de tempo. O método que eu vou te apresentar foi desenhado para atacar esses padrões, ele é cirúrgico, é o mapa que eu prometi que eu iria te mostrar. É agora, fica comigo que eu vou te mostrar exatamente como é esse mapa. Eu peguei as dinâmicas que salvaram esses casamentos no momento mais crítico e eu organizei num passo a passo para você. Então eu não quero que você improvise, por exemplo, continue improvisando na tua vida sem conseguir resultado. Eu quero que você aplique o que já foi testado por centenas de mulheres que, assim como você, achavam que o casamento delas não tinha mais jeito. E aí o meu método ele é construído, né? Ele foi construído em 4 pilares, que eu chamo dos pilares elas, para atacar esses padrões de frentes. Eu criei um método que é composto então por esses 4 pilares, que é a base do programa Juntos na Mesma Direção. É importante falar que o mapa só funciona na prática. O que eu vou te entregar é transformação. O método Elas foi desenvolvido para atacar os padrões que eu vi destruírem centenas de lares. Ele é dividido então em 4 pilares e cada semana uma nova chave vira na sua cabeça e na tua casa também, no teu casamento. E é importante você saber disso. Quando você entra, você tem acesso
a um módulo 0, enfim, de boas-vindas e tudo mais, com algumas instruções. E daí semanalmente, né, você também já tem acesso à semana número 1, e daí semanalmente um módulo vai sendo liberado para você, com base na sua data de entrada no método. O próprio sistema faz isso automaticamente. Ele computa lá, 7 dias depois que você entrou, ele libera a semana 2. 14 dias depois que você entrou, ele libera a semana 3. Por que que isso aí por que que é dessa forma, Thiago? Isso é proposital. Se eu te entrego tudo de uma vez, você vai achar que é uma série do Netflix, né. Aí você vai querer maratonar, mas não é assim que funciona. Para ele funcionar, você assiste o primeiro episódio, entre aspas, né, aí você vai para sua vida real, colocar na prática o conhecimento. Vai fazer algumas anotações, alguns deveres de casa. Só então depois de ter passado pela experiência é que você vai estar pronta para a semana seguinte, receber o próximo código. Então olha o que acontece com você a partir do momento que você entra, nos pilares, né. O pilar E, que é o pilar do entendimento, eu chamo que aqui é o fim da cegueira. Aqui é onde a gente para o sangramento do teu casamento. É onde você vai sair do modo confusão. Na semana 1, o seu primeiro passo é parar de viver de achismo. Você vai parar de achar que ele faz por mal, que não tem mais jeito. Eu vou te entregar um raio-x emocional. E o que que muda com tudo isso? Você passa a enxergar a fotografia real do teu casamento. Você passa a ter fatos nas suas mãos e contra fatos. O seu emocional, enfim, não te engana mais. E nessa sessão, é muito importante que você faça com muito cuidado, porque ela tem um efeito muito interessante que é o seguinte: ela aumenta a tua dor no começo. Para melhorar, piora um pouco. Por quê? Tem muita coisa que tá debaixo do tapete varrido aí, que eu vou precisar que você vá lá, levante o tapete e tire tudo de lá. E a hora que você olhar, começar a olhar para aquelas coisas que há algum tempo, por proteção, você não estava olhando, dói. Mas aguenta que é só a primeira semana das 12. Na semana número 2, a gente vai desenhar a arquitetura emocional de vocês. Você vai entender como que o sistema de vocês foi montado, as diferenças de personalidade, o que faz ele travar, por exemplo. E sabe qual é a transformação aqui? Você para de dar murro em ponta de faca. Você descobre os pontos fortes e fracos dele e seus também. E aí você começa a criar estratégias que funcionam de verdade para lidar com esse homem. E na semana 3, a última do primeiro pilar, eu vou te ensinar a fazer a sua interpretação emocional. Sabe quando ele fala A e você ouve B e a briga explode entre vocês? A gente vai limpar esses filtros. A transformação é seu autocontrole. Você vai parar de reagir no automático e você vai começar a dominar a narrativa da conversa. Daí a gente passa para o segundo pilar, que é o pilar liberdade. E aqui o que que acontece? Você resgata a sua força. Depois de entender o terreno, a gente vai cuidar de você. Você precisa estar inteira para jogar o jogo e para fazer o jogo mudar. Na semana 4, então, nos fundamentos da convivência, você vai descobrir onde no seu dia a dia o que está te sugando. Você vai aprender a estancar o vazamento de energia. Na semana 5, no abastecimento afetivo, a transformação é profunda, porque você vai parar de mendigar atenção. Você aprende a se preencher para não entrar mais naquelas cobranças que só te humilham e te afastam dele. E por fim, nesse pilar, no segundo pilar, na semana número 6, com o mapa fotográfico, você vai enxergar o desequilíbrio da balança. Você vai ganhar a liberdade de se posicionar sem medo, porque agora você sabe exatamente o seu valor na mesa. E aí a gente passa para o terceiro pilar, que é o pilar da aproximação. E aqui você vai entender um novo jeito de estarem juntos. Agora que você já está firme, a gente já começa a mexer na conexão do casal. Na semana número 7, na estrutura da conexão, a transformação é o diálogo. Você vai aprender a invadir o mundo dele sem que ele precise se defender. Na semana número 8, na direção relacional, vocês voltam a fazer planos, por exemplo. Sabe aquela sensação de que cada um tá pro seu lado? Aqui a gente realinha o futuro de vocês. Na semana número 9, no diagnóstico estratégico, você vira mestre do jogo, o jogo do casamento. Você para de ser reativo e você passa a ser a mulher que conduz a relação para onde você quiser. E, por fim, no nosso último pilar, no pilar S de segurança, que é a base que não balança. Para fechar, a gente blinda o que foi construído. Na semana número 10, nós vamos falar sobre a expansão da intimidade. A transformação é na cama, é no toque nessa semana aqui. Uma conexão madura
sem travas e sem pesos no passado. A gente vai olhar para esse pilar muito importante de vocês, que é a intimidade de vocês, que também precisa ser olhada se você quer ter um casamento que vale a pena ser vivido. Na semana 11 eu te entrego o modelo Luísa, que é o seu guia para conversas difíceis. Nunca mais você vai ter medo de falar de um assunto espinhoso, porque você vai ter o roteiro que transforma o conflito em construção. E para fechar a nossa semana número 12, a maturidade compartilhada. É o seu diploma de paz, que eu costumo dizer. Vocês saem do improviso e vocês entram na previsibilidade. Você volta a dormir tranquilo porque você sabe que o teu casamento tem uma base sólida. E eu sei que você pode estar sentindo agora, Tiago, tudo isso parece incrível, mas eu tenho um medo danado de eu me perder no caminho. São 12 semanas, eu estou cansada e se eu não souber o que fazer? Escuta o seguinte, eu vou te dizer o que eu vou te dizer agora. Você não vai simplesmente assistir aulas, por exemplo, vídeos, e ficar sozinha tentando adivinhar se você está fazendo do jeito certo. Para que você tenha segurança total, primeiro você vai ter contato comigo direto pelo WhatsApp, o suporte exclusivamente comigo. E eu também criei o que eu chamo de SNA, que é o Sistema de Navegação Ativa, que é o quê? É um mapa de bordo. Em cada módulo você vai receber um material de acompanhamento que funciona como um guia daquela semana. Nela vai estar escrito o objetivo, o passo exato que você precisa dar, o que você precisa, o que precisa ser feito antes de você seguir para o próximo passo. Então você não precisa pensar, por exemplo, as 12 semanas de uma vez. Você só precisa olhar para o próximo passo. O SNA garante que você perceba a sua evolução, registre as suas vitórias e dificuldades e nunca tenha a sensação de estar andando em círculos. E eu vou saber exatamente onde você está no processo, né? O SNA vai te dar, enfim, a clareza para você não pular etapas, segurança para você não errar, a ordem das coisas, e você não vai caminhar sozinha. E deixa eu te falar alguma coisa, existem alguns bônus nessa jornada para facilitar ainda mais a tua vida dentro do método, né. Tá aqui o SNA que eu comentei com vocês, né, Sistema de Navegação Ativa. Nós temos um bônus número 1 que é o quê? É um acesso estendido de 1 ano. Apesar de ser uma jornada de 12 semanas, é importante de repente daqui a pouco você revisitar: "Ah, deixa eu olhar lá aquela aula número 7 e tal, porque é importante. Deixa eu rever tal coisa aqui", é importante. Então você vai ter 1 ano de acesso à plataforma. Se não bastasse todo o método, sistema de navegação e tudo mais, são 1 ano inteiro para você poder rever, reassistir, retomar aquele ponto sempre que você sentir a necessidade. O próximo bônus muito importante, áudios de reprogramação emocional. Talvez você saiba, talvez não, mas antes de eu ser terapeuta de casal, de relacionamentos, uma das formações que eu fiz foi uma formação de hipnoterapia, aliás, várias formações, não foi só uma. E eu já tive, sabe, milhares de atendimentos neste ramo. E aí eu gravei pessoalmente sessões de reprogramação emocional para este método. São áudios para você acessar, calma, para você instalar dentro de você o recurso da calma, para em alguns momentos você conseguir se controlar. O recurso da firmeza, quando você precisar ser firme, da clareza, nos momentos em que a emoção tentar assumir o controle. O terceiro bônus é o plano de manutenção da relação. É o que você vai fazer depois das 12 semanas. Eu criei um material para o pós-método. Ele vai te ensinar a identificar sinais de alerta e evitar que talvez padrões antigos de negligência voltem a se instalar. É a garantia de que o teu jogo não vai mais bater no topo. O próximo bônus é o meu queridinho de todos, é um aplicativo de celular. E esse aqui vai ser o seu braço direito durante o processo. Deixa eu até mostrar para vocês um vídeo dele aqui, eu tenho um vídeo enquanto eu falo com vocês, para vocês verem como que é. Deixa eu tirar o slide lá do fundo para ficar mais bonitinho para vocês. Tem um jogo aí de perguntas e respostas, desafios leves, para quebrar o gelo entre vocês. Estimular conversas, a intimidade, sem nenhum tipo de pressão. É para quando vocês querem se aproximar, mas não sabem como começar essa aproximação. E também tem um guia para conversas difíceis. Sabe, talvez aquele tema espinhoso sobre dinheiro, sobre mágoa, sobre limites. O web faz quase que um roteiro pronto, simples e gentil para você se expressar com clareza e ter zero confronto. O nosso próximo bônus, deixa eu só voltar o nosso slide para a tela para colocar o nosso próximo bônus, que é o bônus número 5, que é um suporte VIP direto comigo, num número exclusivo de WhatsApp, inclusive,
para que se você em algum momento da jornada tiver uma dúvida, se achar, enfim, se tá fazendo certo, se não tá, você me manda lá e eu vou te responder na hora. Na hora não, né, porque enfim, eu tô colocando aqui como 24 horas de tempo de resposta, porque pode ser que eu esteja, sei lá, numa viagem e tudo mais. Mas geralmente eu não demoro isso. As pessoas que já estão no método, que já são das outras turmas, já até falam assim: "Nossa, Thiago, eu nunca participei de uma coisa que, enfim, que eu sou respondida tão rapidamente". Porque eu não fico enrolando, né. Se eu tô ali, de repente chega uma resposta, chega uma pergunta sua, nós respondemos no mesmo momento. E talvez agora você esteja se fazendo uma pergunta que é o seguinte: "Thiago, quanto é que vai me custar tudo isso?". Eu preciso desse mapa das minhas mãos agora, urgente, não dá pra esperar mais. Porque eu não tô aguentando mais viver da forma que eu tô vivendo. E eu sei que você não aguenta mais deitar do lado de um estranho ou passar o domingo fingindo que tá tudo bem, enquanto o seu peito fica apertado. Para você ter esse mapa em mãos hoje, com as 12 semanas do método, se você fosse fazer, por exemplo, as sessões individuais comigo, como a minha sessão individual hoje custa R$ 250, você ia pagar R$ 3.000 de investimento. Na verdade, ia ser um pouquinho mais de R$ 3.000, porque nem todas, ah, daquelas semanas que eu te mostrei, quando é individualmente, a gente faz em uma sessão só. Alguma daquelas ferramentas lá, daquele processo todo que eu te mostrei, às vezes a gente começa numa semana e termina na outra. Então no individual não fica só em 12, mas vamos aqui para o nosso critério aqui para você entender quanto é que você vai pagar realmente para ter tudo isso, quanto seria. Se você fizesse individualmente, ficaria isso aí, R$ 3.000. Se a gente colocar na conta os bônus, que também tem valor, se a gente colocar os áudios de reprogramação, nós estamos falando aí de mais R$ 1.250. O plano de mudança, de manutenção do relacionamento, mais 250. O aplicativo de celular, R$ 49,90. Você estaria levando um patrimônio de mais ou menos R$ 4.549. E agora deixa eu te perguntar outra coisa. E o preço que você está pagando para estar vivendo dessa forma na tua vida? Por 5, 10, 15 anos. Esse preço, ele é inestimável, certo? Mas eu quero ser muito sincero com você, porque eu tenho uma missão e eu não aceito que ninguém passe pelo que eu passei. Eu não quero que outras mulheres vivam aquele game over que eu vivi anos atrás por pura negligência. A minha missão é ajudar o maior número possível de mulheres a construir um casamento que realmente vale a pena ser vivido. E por isso hoje, para entrar nessa turma, ter o acesso ao método juntos na mesma direção, você não vai pagar esses 4.549. Você não vai pagar nem a metade disso. A metade disso seria algo em torno de 2.270 alguma coisa, né. Tentando ó o engenheiro fazendo conta de cabeça aqui com vocês. Vocês não vão pagar nem isso. E mais, o melhor, vocês não vão pagar nem 1/3 desse valor. Porque a minha missão é que o maior número de mulheres façam esse método. E eu não quero que o dinheiro seja um impedimento para você. Então, para você garantir o seu lugar, para você parar de se sentir sozinho no teu casamento, o investimento vai ser apenas de 12 vezes de R$ 98,98. Ou à vista por 957. Isso, gente, é menos de R$ 3,30 por dia. É menos do que um cafezinho por dia, para você ter a segurança de que não vai perder a tua família. E talvez agora você esteja pensando: "Thiago, mas será? Será que eu tento mais uma vez? E se eu tentar e não der certo? Se eu quebrar a cara de novo?". Eu sei que você está com esse medo de se frustrar mais uma vez. E é justamente para tirar essa responsabilidade das suas costas, trazer para as minhas, que eu vou fazer algo que quase ninguém faz. Eu confio tanto nesse método, eu conheço tanto o resultado dele, eu já vi centenas de mulheres passando pelo meu consultório e que hoje têm casamentos transformados, que eu resolvi dar para você 2 garantias. O risco para você é zero. Eu tiro o risco de você. A primeira garantia, que é uma garantia que eu chamo de garantia incondicional, a partir do momento que você entra, você tem 30 dias para testar. Você vai assistir as boas-vindas, você vai preencher o teu formulário de investigação, você vai começar lá pelo pilar entendimento. Se em um mês você sentir que não é para você,
Ou se você simplesmente se arrepender, basta você entrar na ferramenta, apertar um botão e eu te devolvo 100% do teu dinheiro. Sem perguntas, sem ressentimento, sem questionamento, e a gente ainda segue amigos. Você não é obrigado, pode ser que você não vai gostar. Não, não gostei da tua voz, Thiago, a tua voz é irritante. Tá tudo bem. Você tem 30 dias para testar. Entrar e testar. Ver se faz sentido para você. Só que nós também temos uma garantia que eu chamo de garantia condicional. Essa aqui é para quem está decidido a entrar realmente no jogo de verdade, arregaçar as mangas. Eu confio tanto no método, mas o método precisa ser aplicado. Ele não funciona se você comprar e não aplicar. A regra, então, é clara nessa garantia condicional. Se você entrar, seguir o ritmo das 12 semanas, assistir às aulas, aplicar as ferramentas, manter o seu SNA preenchido dentro do programa, e se mesmo assim fazendo a sua parte do jeito certo, na cadência certa, você não ver resultados no final das 12 semanas, daí eu entro em cena com você. Por que que eu exijo isso? Porque não adianta você comprar o curso hoje e tentar aplicar daqui a um ano e dizer que não funcionou. O sistema do teu casamento precisa de ritmo. Se ao final das 12 semanas você não vir resultado nenhum na sua relação, a gente não para ali. Eu vou marcar uma mentoria individual com você, nós vamos entrar junto numa videochamada, eu vou abrir o seu SNA e a gente vai entender o que que foi que aconteceu, onde que não deu certo, a gente vai ajustar a sua rota pessoalmente. E aí você volta para o jogo mais 12 semanas com esse reajuste, num acompanhamento muito próximo comigo, para aplicar esse novo ajuste. E se depois de tudo isso você ainda sentir que o método não funcionou para você, eu te devolvo todo o valor da sua inscrição e eu ainda te dou R$ 200 do meu próprio bolso, como forma de respeito pelo tempo e pelo seu comprometimento. Ou seja, ou você transforma o seu casamento ou eu saio no prejuízo. E é assim que eu mostro o quanto eu confio no que eu tô te entregando. É chegada a hora de tomar a sua decisão. Pela tua história, pela história da tua família, se você tem filhos, por eles também. O link para você entrar agora tá no chat. O QR Code tá aí na tela também. Não permita que o medo te paralise agora. É muito comum nesse exato momento o medo aparecer disfarçado de duas desculpas. A primeira desculpa que talvez o medo vai inventar na tua cabeça é: eu não tenho dinheiro. E o segundo é: eu não tenho tempo. Olha, sinceramente, se você me fala que você não tem R$ 3,30 por dia para salvar o teu casamento, para tirar esse peso todo das suas costas, essa tristeza que você vem vivendo, essa decepção, talvez o problema não seja o dinheiro, mas o pouco valor que você dá à sua própria felicidade. Se você fala pra mim que você não tem tempo, e eu te pergunto, há quanto tempo que você vive nessa sua vida morna, hein? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Quanto tempo mais da sua vida você está disposta a desperdiçar por não ter o mapa que vai te tirar desse lugar? É exatamente por não ter tempo que você precisa dar esse passo agora. Enquanto você clica no link aí, garante a sua vaga, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi das mulheres, enfim, que estavam afim do método e tudo mais, que talvez possa ser a sua pergunta também. Recebi algumas perguntas e eu resumi, assim, a maioria, as principais perguntas que eu recebi, né. A primeira foi: "Tiago, eu sinto que só eu que quero mudar. Como é que o método funciona se o meu marido não participar?". Essa é a dúvida da maioria. No casamento, assim como no Tetris lá, quando você muda o encaixe de uma peça, o sistema inteiro se reorganiza. Você vai aprender a se reposicionar de um jeito que ele não vai conseguir continuar reagindo da mesma forma. Você lidera essa mudança. Mas enfim, para não ficar só eu te respondendo, olha só o que que essa paciente falou sobre fazer sozinha. Quando você muda, quando você se transforma, você acaba de certa forma impactando todos que estão ao seu redor. Você consegue descrever uma mudança nele que aconteceu nele depois que você começou a fazer terapia e que as suas mudanças começaram a surtir efeito? Eu reconheço diversas mudanças. E falando do meu marido, que é uma pessoa que extremamente contra qualquer tipo de terapia. Ele fala: "Se eu for para terapia, é porque eu tô doido". Então, ia ser muito difícil eu conseguir trazê-lo para a terapia. Mas, assim, a mudança do meu comportamento
refletiu a mudança do comportamento dele, que é o que você dá, você recebe, né, o que você planta, Sim. você colhe. E realmente acontece, né. Hoje a fala dele é menos agressiva, muito menos agressiva, né, é mais carinhoso, a gente não fica mais pisando em ovos um para o outro, ri mais junto, brinca mais junto. Acho que a resposta está bem respondida, né. Venha, você sozinha consegue transformar o teu casamento. A segunda pergunta que eu recebi muito é: "Thiago, eu tenho medo de investir, fazer esse investimento, sabe, não funcionar, ele acabar de repente me traindo ou o casamento acabar do mesmo jeito". E a minha resposta para você é o seguinte: o maior risco que você corre hoje não é investir no método, é continuar fazendo o que não funciona. O método te dá segurança emocional. Se você tiver clareza e força interna, você nunca mais vai ser refém do medo. Você vai ter controle da sua vida nas suas mãos, independentemente das atitudes dele. E a terceira pergunta que eu recebi muito é: "Thiago, mas como que é esse sistema aí? Como é que funciona e tudo mais?". Eu tenho uma tela aqui para eu mostrar para você como é que é o método por dentro. Deixa eu colocar aqui para você ter uma ideia de como é que você vai. Então essa é a carinha, você entra pelo teu celular ou pelo teu computador, e você vai rolar para baixo e tem os módulos, tá vendo? Módulo zero, tem o módulo técnico, já tem ali a semana número um, que é a semana do raio-x. Aí daí você clica nessa setinha do lado, e aí vai abrir, e todas as aulas estão disponíveis ali, então você vai assistindo. Esse sistema ele marca onde você parou. Então quando você voltar na próxima vez, você vai saber exatamente de onde continuar, de onde prosseguir. Aí você passa para o próximo módulo, e aí você passa para o próximo módulo, e tá tudo ali muito bem estruturado para você ir seguindo a sua sequência, seguindo exatamente a ordem correta que você tem que fazer. Pra gente encerrar, eu quero que você olhe para a tela agora, porque agora você tem 3 opções. A primeira é ignorar tudo que eu falei, seguir vivendo a sua vida exatamente do jeito que tá hoje. Final de semana tá chegando, né, enfim, próximo domingo chegando aí e tudo mais, outro domingo te esperando, sabe-se lá como é que vai acontecer. A sua segunda opção é tentar fazer tudo sozinha, com o pouco que eu te ensinei nesta aula. E se você tiver aí, de repente, anos de sobra no teu casamento, não tiver o risco iminente do teto bater lá em cima, talvez seja uma opção, desenvolver, de repente, o seu próprio método. Mas cuidado, né, o risco é o game over acontecer sem que você nem perceba isso. E a terceira opção é entrar para essa turma agora. Parar de se sentir sozinho no teu casamento e entender de uma vez por todas o que se passa na cabeça do teu marido em apenas 12 semanas. O link está no chat. Eu te vejo dentro do método. Não espere o game over. Vamos juntos nessa jornada.